Olá a todos, bem-vindos a este nosso webinar, a esta nossa conversa acerca das PME Leader. Isto é uma iniciativa da revista Exame em parceria com o Millennium BCP. E vamos exatamente conversar sobre as empresas PME Leader, cujos estatutos foram atribuídos, os mais recentes, há pouco tempo, e exatamente porquê? Porque a Exame traz na próxima edição esta revista especial, exatamente dedicada às PME Leader, à última lista atualizada, onde temos, além da lista das empresas com os principais indicadores, uma série de análises de casos de sucesso, também infografias, entrevistas, onde fazemos uma leitura do que foi esta última edição. Para nos ajudar a perceber tudo isto, temos três convidados que eu passo agora a anunciar. Temos o Gonçalo Regalado, que é o diretor de marketing, empresas, negócios institucionais do Millennium BCP. Olá, Gonçalo. Olá. Temos connosco o Nuno Gonçalves, administrador do IAPMEI, vogal do Conselho de Administração do IAPMEI. Olá, Nuno. Obrigado por estar connosco. E temos ainda, para completar este naipe de luxo, o Carlos Abad, também vogal da administração, administrador do Turismo de Portugal. Muito obrigado, olá, Carlos, por estar connosco. E, portanto, temos aqui, na verdade, duas entidades que são os responsáveis pela atribuição dos estatutos PME Leader, esse selo tão histórico para as empresas portuguesas. E temos aqui connosco também o BCP, que é não apenas parceiro da Exame nesta iniciativa, como é o banco que foi responsável pela maior parte, ou pelo maior número de empresas que conseguiram estes estatutos. Portanto, acho que temos aqui reunidas as condições para uma boa conversa. Eu começaria talvez pelo Nuno Gonçalves. Nuno, perguntava-lhe acerca de como é que foi a condução deste processo de atribuição dos estatutos PME Leader nesta última edição, porque isto já apanha um período muito conturbado economicamente, já apanha um período em que a economia estava aos solavancos, fecha, abre, muitos problemas. Houve aqui alguma alteração de critérios? Como é que se adaptou a análise a este período tão atípico que foi o período de análise? Muito obrigado. Antes de mais, o agradecimento à Exame pelo convite que dirigiu ao IAPMEI para aqui estar convosco. Bem, efetivamente, como Tiago referiste, foi um período altamente difícil para a vida das nossas empresas e, precisamente por isso, entendemos que este estatuto devia também, digamos, incorporar essa especificidade no processo de análise. E a decisão foi tomada tendo em conta, digamos, o diálogo sempre frutífero entre o IAPMEI e o Turismo de Portugal, enquadrado, obviamente, no âmbito do Ministério da Economia, mas também com todos os parceiros, nomeadamente os 10 bancos que integram esta iniciativa e também associados de garantia mútua e ainda outros parceiros. E ouvimos realmente as opiniões de todos, sem exceção, e, digamos, tivemos que, tendo em conta as diversas sensibilidades, que tem que se dizer que também havia, portanto, não havia uma opção absolutamente consensual, mas, digamos, haviam, de facto, alguns pontos em comum, e, nomeadamente, um dos pontos em comum que foi aquele que, de facto, vingou, foi a necessidade desta iniciativa, digamos, premiar a resiliência das nossas empresas, das nossas PMEs, num período tão difícil e tão marcante como foi o ano de 2020. Isto foi, digamos, uma análise, como disse, resultou de um diálogo bastante intenso entre todos os parceiros e decidiu-se, digamos, fazer a bissetriz, digamos, das várias sensibilidades, que resultou, como depois também penso que o Carlos poderá, digamos, detalhar um pouco mais, digamos, em dois níveis. Um primeiro nível que é o da atribuição do estatuto às empresas que já o tinham obtido em 2019, mediante a observância de um conjunto de requisitos mínimo. E também de se dar a possibilidade a novas empresas que ainda não tinham obtido esse estudo, como de referi, no ano de 2019, poderem aceder à edição de 2020 mediante, digamos, o cumprimento dos requisitos normais. Uhum. E, portanto, acabámos com 11 mil e qualquer coisa empresas, não é? Exatamente, 11.218 empresas. Já está aí, está tudo na cabeça. Carlos, em relação ao turismo, se tudo isto é verdade para as empresas em geral, para o turismo ainda mais, não é?
Sim, é verdade. Bom, antes de mais, é verdade. Antes de mais, deixa-me agradecer à Exame pelo convite para estar aqui presente e também por focar este tema da PME Líder. Também cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o Nuno e o Gonçalo. É sempre um gosto estar aqui com eles. De facto, este Estatuto de PME Líder incide sobre um ano particularmente difícil para todos, enfim, não foi só para o mundo, para Portugal, para o turismo em particular. Eu recordo que em 2020, basicamente, o setor do turismo tinha saído de um ano que foi o ano recorde, 2019, com um recorde do ponto de vista de receitas quase de 18,4 mil milhões de euros de receitas de turismo, e de repente, enfim, encontramos 2020 e as dormidas recuam praticamente 20 anos e as receitas mais de 10 anos. E, portanto, de facto, foi um período extremamente difícil. E este percurso que o Nuno aqui referiu, de facto, foi um percurso interessante, porque verdadeiramente, em articulação com todos os parceiros deste estatuto, o que se quis foi premiar efetivamente a resiliência das empresas. E aquilo que nós vimos hoje, dos números que agora são apresentados, é que de facto foi uma realidade. Efetivamente as empresas reagiram bem. É verdade que houve aqui um conjunto de fatores que ajudaram a que isso acontecesse. No caso do setor do turismo, as empresas chegaram a 2019 numa posição bastante mais confortável do que tinha acontecido, por exemplo, alguns anos antes, na crise do subprime. Por outro lado, a dimensão dos apoios que foram direcionados pelo Estado, no caso das empresas do turismo, eu posso dar conta que mais de 40 mil empresas, de facto, tiveram apoios do Estado e quase com 3 mil milhões de euros de apoios financeiros, enfim, entre linhas de crédito e fundo perdido. Portanto, foi, de facto, considerável num objetivo de preservar o capital, preservar os ativos e preservar o emprego. Mas verdadeiramente este estatuto é isso mesmo, é de facto quase um premiar pela resiliência das empresas, e chegamos hoje e, enfim, estamos confortáveis com os números que temos, porque basicamente poucas empresas saíram, o que significa que grande parte delas, não, só uma pequena minoria é que verdadeiramente saiu do estatuto, e por isso é de facto extraordinário que isso acontecesse. Até porque, de facto, há muitas empresas em Portugal, então, no universo das PMEs. Há empresas que nunca mais acabam, também no turismo, mas nós aqui, quando estamos a falar deste universo, PME Líder, já estamos a falar de empresas com um certo nível de resistência, também de algum tipo de solidez e de maturidade, e, portanto, aqui já existem umas garantias acrescidas de quem figura neste rol que as entidades públicas querem destacar. Gonçalo, chamo-te aqui à conversa para falares um bocadinho, até agora se calhar isto diz pouco às pessoas, mas falando quase eu e tu, acerca desta nossa parceria que se consubstanciou nesta revista que vai chegar às bancas, e que eu também recebi há pouco tempo e estava agora a olhar para ela, depois de a ter feito, ainda não a tinha visto impressa, mas exatamente para explicares um bocadinho porque esta parceria e, sobretudo, que isto revela um bocadinho a vossa atenção a esta iniciativa da PME Líder, onde o BCP, aliás, já tem um track record interessante, não é? Bem, antes de tudo agradecer o convite, dizer-vos que é um orgulho ter esta parceria com a Exame, contigo, Tiago, e com a equipa que produz estes conteúdos e que desenha esta capacidade de comunicação, mas já também, obviamente, as boas-vindas e um enorme abraço ao Nuno e ao Carlos, que são, efetivamente, dois grandes gestores públicos que defenderam, num momento muito difícil, o mérito das empresas, a resiliência e a resistência da economia, e que, na verdade, não causaram mais uma dificuldade a empresas que, como se vê hoje, são empresas de alto calibre nacional, empresas com uma grande competitividade, com excelentes indicadores, que suportaram aquilo que foi a crise Covid, mantiveram o emprego, criaram valor, continuaram a exportar e a produzir no nosso país. A nossa parceria, o nosso posicionamento é muito simples. Nós definimos estrategicamente no Milênio BCP que queremos ser o melhor banco de empresas, e isso aparece em vários estudos de opinião e em várias avaliações de clientes, mas é para nós também muito importante ser o banco das melhores empresas. E as melhores empresas do país são as PME Líderes. São as empresas que têm melhores indicadores de autonomia financeira, têm melhores indicadores de crescimento económico, crescimento do seu volume de negócios, da sua margem financeira, têm resultados mais sólidos,
têm efetivamente condições de acesso ao crédito mais simples e mais resilientes face a estes períodos e, portanto, tomámos essa decisão há alguns anos a esta parte e estamos muitíssimo felizes com essa decisão. O PME Líder é efetivamente um programa, pela sua perenidade e pela sua longevidade, que é um programa altamente reconhecido e valorizado pelos empresários, pelos gestores e pelas empresas, e isso é mérito das entidades públicas que o desenham, do IAPMEI e do Turismo de Portugal, em primeira instância, do Sistema Nacional de Garantia Mútua, do Banco de Fomento e das diferentes sociedades de garantia mútua e dos parceiros do sistema financeiro e bancário, que também entram nesta promoção e nesta ativação. Nós, no Milênio BCP, desenhámos esta parceria e é uma parceria que é bastante ampla, ou seja, nós temos hoje um diploma e um certificado do PME Líder, temos um troféu do PME Líder, temos uma Millennium Box que entregamos a todos os clientes que tiveram, digamos, a confiança de entregar ao Milênio BCP a candidatura conjunta, porque é uma candidatura feita pelo empresário, pelo gestor, pela empresa e pelo banco, e estamos, nesta altura, numa enorme sinergia. Consideramos que essa é uma aposta do banco e é uma aposta do país certa. Porquê? Porque são os clientes que têm o Milênio BCP como banco principal, são os clientes que têm maior capacidade de crescimento, de investimento, de inovação e que fazem a diferença no dia-a-dia. E, portanto, para nós é um enorme tributo que os clientes nos dão, quando nos dão essa confiança de podermos submeter as suas candidaturas ao PME Líder. Temos hoje uma rotina comercial bastante ágil com as nossas equipas e é um momento de celebração. E acho que as empresas que agora foram distinguidas, as 11.218 empresas que foram distinguidas, merecem esse tributo, merecem essa celebração, merecem esse reconhecimento do Estado e das entidades que o representam e do banco, do banco que esteve em todos os momentos desta crise. Nós passámos momentos com enorme dificuldade. Nós, e quando falamos nós no nosso país e a Europa no seu todo e aquilo que foi a dificuldade da pandemia Covid. Nós tivemos capacidade de forma estrutural para apoiar as empresas num momento muito difícil. Nós colocámos, na altura mais crítica e mais aguda da crise, 4 mil milhões de euros na conta dos empresários, em 18 mil operações de crédito. Estamos agora, no pós-Covid, digamos, na saída das diferentes vagas, a colocar mais de 3 mil milhões de euros em mais 15 mil operações de crédito. Apoiámos mais 33 mil empresas. E, portanto, este trabalho, que é um trabalho que só se faz em comunhão, em parceria, entre as autoridades públicas, os bancos e aquilo que são os empresários e as empresas, é um trabalho que em parceria temos que continuar a fazer. Portanto, esta parceria com a Exame para nós é um orgulho, mas é sobretudo uma celebração com os empresários e com as autoridades públicas que fazem esta distinção, que estão de parabéns porque tiveram a coragem de dizer: não vamos penalizar empresas que já foram penalizadas pela crise Covid, vamos permitir que quem já foi premiado pode ser, basicamente, novamente premiado, e estamos a ter a felicidade de ver agora, à medida que chegam as primeiras contas de 2021, que as empresas PME Líderes continuam mais fortes do que o que estavam em 2019 e, portanto, estimamos que o estatuto, o programa e o reconhecimento ainda possa superar estas 11.218 empresas. Quanto também na BCP, nós temos cerca de 1 em cada 3 empresas distinguidas que teve a confiança de trabalhar connosco. Sabemos que a nossa ambição é continuar a crescer e chegar, esperamos nós, a 1 em cada 2 empresas do país, escolher o banco para ser o seu banco da candidatura e vamos fazendo-o paulatinamente. A aposta é sempre alta. Já agora, por falar nisso, deixar aqui uma questão para o Nuno e para o Carlos. O Estatuto PME Líder já sofreu várias transformações ao longo do tempo, mas se não me engano está a fazer agora 14 anos, não é? Desde que começou a ser atribuído. E a minha questão é muito simples, é como é que se consegue manter algo assim com relevância e até com uma relevância que tem vindo a crescer, pelo menos em termos da valorização que as empresas fazem da atribuição do Estatuto. Porque depois os anos vão passando, há sempre coisas que perdem um pouco de elan. Não me parece que tenha sido o caso, mas como é que isto se faz? Nuno, Carlos, quem quiser primeiro. Bem, eu sem dúvida nenhuma que um dos motivos do sucesso da iniciativa é claramente a rede de parceiros que esta iniciativa integra. Desde logo, obviamente, os mais óbvios, os do sistema financeiro, mas também seguradoras de crédito e sociedades de garantia mútua. Esse é claramente um ponto importantíssimo. Depois, é indiscutível também que a iniciativa PME
PME Líder e depois a PME Excelência também, são iniciativas que ganharam, de facto, bastante prestígio nacional. E os números, por exemplo, mesmo desta edição, que, como dissemos logo no início, teve algumas adaptações a uma edição, àquilo que acontece numa edição normal. Se formos analisar os indicadores financeiros, vemos claramente que este é um segmento de empresas claramente superior, que o mercado, na generalidade, reconhece, e esse é claramente o segredo desta insígnia PME Líder. Aliás, tanto o IAPMEI como o Turismo de Portugal, sempre que visitamos empresas, é para nós um grande orgulho que vemos logo à entrada das instalações a distinção PME Líder e PME Excelência. Isto é de facto revelador da grande importância que este estatuto tem para as empresas, enquanto, digamos, elemento de motivação, e também para as empresas que ainda não estão neste segmento, mas querem estar. Também tem um efeito de arrastamento importantíssimo. E, portanto, eu acho que está absolutamente provado que o estatuto tem solidez, que é reconhecida, acima de tudo, pelo mercado. Certo. Carlos, sua opinião? Sim, concordo, acompanho completamente a posição do Nuno. Verdadeiramente, este prémio, este reconhecimento, que é atribuído por uma rede de parceiros bastante grande, e isso de facto é o segredo do sucesso desta parceria, é algo que acrescenta valor às empresas. E sobretudo que toca num ponto muito importante, que é a excelência na gestão das empresas. Não é? Hoje, quando verificamos que um dos fatores críticos para o reforço da competitividade das empresas é a melhoria das competências de gestão, não é? É bom ver, de facto, estas empresas que espelham isso mesmo, ou seja, que têm dentro de si uma gestão eficaz, uma gestão eficiente, e que conseguem, de facto, atingir números, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro, bastante significativos. Não é? Este ano, nós estamos aqui a reconhecer 1.152 empresas, que é, enfim, pouco menos daquilo que aconteceu o ano passado, portanto, isso significa muito daquilo que é a resiliência do setor, e, de facto, elas são o exemplo daquilo que é a excelência na gestão. Isso, de facto, é algo que é reconhecido por todos, que é reconhecido pelo mercado. Como diz o Nuno e diz bem, de facto, a primeira coisa que nós vemos quando contactamos com as empresas é, de facto, o selo. Fazem bem, porque ele é reconhecido no mercado, é reconhecido por todos. E, portanto, enfim, estão de parabéns. Eu percebo perfeitamente isso que vocês estão a dizer, porque nós, à nossa escala bem menor, eu quando visito empresas e tenho à porta melhores empresas para trabalhar, que é uma distinção que a Exame atribui há muitos anos, também fico muito contente por ver que as empresas valorizam isso. Gonçalo, já agora uma questão mais prática até. Parte do princípio que uma das vantagens da atribuição deste selo é que isto é um selo de confiança, ou seja, um cliente que entre, pode até não ser cliente BCP, mas que entre em contacto convosco, a partir do momento em que tem este selo, as condições à partida serão mais favoráveis, o vosso interesse será ainda maior. Tem a ver com a credibilidade, não é? Exatamente, ou seja, se nos perguntarem qual é o nosso objetivo é que todas as empresas PME Líder e PME Excelência do país sejam clientes do Millennium BCP, invistam com o Millennium BCP e nós possamos ser o banco de financiamento dessas empresas. O que é que nós normalmente vemos nas empresas PME Líder de forma transversal? São empresas muitíssimo mais resistentes e muitíssimo mais resilientes. Se nos perguntassem quais são os fatores críticos de sucesso destas empresas, normalmente nós dizemos aqui que são 3 R's e 3 P's. O primeiro R é o R de rigor. São empresas que têm rigor na sua gestão, que têm uma estrutura financeira, um modelo de governance e um modelo de ativação daquilo que são os pilares de estratégia de cada empresa, muitíssimo bem definidos. O segundo R é que são empresas muito resilientes, como se vê agora, ou seja, são empresas que, apesar de uma crise difícil, como aconteceu também em 2013, são empresas que saem normalmente mais fortes dos períodos de crise, o que é uma vantagem para quem faz financiamento a médio e longo prazo. E o terceiro R é que são empresas muitíssimo focadas em resultados. São empresas que têm que crescer continuamente, são empresas que não podem crescer só em volume, também têm que crescer em rendibilidade e, portanto, são empresas mais sólidas que normalmente as empresas tradicionais, portuguesas, PMEs, também nossas clientes, muitíssimo importantes na nossa economia. Portanto, rigor, resiliência, resultados, e estes são os 3 R's normais que nós vemos no PME Líder, somam depois a 3 P's, que são o prestígio, como aqui foi dito de uma forma muito clara. O selo PME Líder tem valor,
têm acesso a condições mais favoráveis no financiamento, têm acesso a crédito com normalmente acesso a garantias do Sistema Nacional de Garantia Mútua, ou acesso a garantias do FEI, ou acesso a garantias do BEI, de uma forma mais ágil, e são empresas que têm um benefício, ou seja, conseguem ter benefícios financeiros de poder ter crédito e acesso e financiamento em condições mais favoráveis. O segundo P é que isto não é só um P de prémio, é um P de performance, ou seja, nós sabemos que estas empresas são reconhecidas porque têm performance. São empresas que estão muito organizadas naquilo que é a sua estratégia de trabalho e orientação para resultados, e isso para nós orienta-nos muito na concessão de crédito. O último P é que normalmente está associado à produtividade. Estas empresas produzem mais e melhor que as outras empresas. Tem aquilo que nós chamamos de um produto per capita, um VAP per capita naquilo que é a sua atividade muito superior às outras. Portanto, se somarmos estes 3 R's, o R do rigor, da resiliência e dos resultados, com os 3 P's que são fundamentais, os P's do prestígio, da performance e do produto, nós, na verdade, vamos ter empresas que merecem este prestígio e este reconhecimento. E, portanto, é o trabalho que nós todos temos que fazer, é premiar, certificar e qualificar. E dizer aos empresários que, obviamente, ser PME líder deve ser um objetivo na estratégia de qualquer PME. E nós aqui não temos nenhum sentimento com a lógica do pequeno, do médio ou do grande. Nós somos um banco que temos que ajudar a nossa economia portuguesa em todos os segmentos e todas as empresas. E às vezes é preferível ter pequenas e médias empresas de grande qualidade do que ter grandes empresas em dificuldade. Portanto, o que nós temos que saber na nossa economia é que são estas as empresas que fazem avançar o país. São estas que têm a maior densidade de postos de trabalho e de emprego, são estas que têm a maior densidade de produção de valor e de criação de VAB, e são estas aquelas que fazem avançar o PIB no dia-a-dia, porque são estas as empresas que são o músculo da economia portuguesa. E não é diferente na Europa, porque muitas vezes dizemos, não, mas em Portugal nós temos muitas PMEs e na Alemanha só temos grandes empresas. Não é verdade isso. Temos já empresas com condições mais favoráveis no centro da Europa e nos países que são mais ágeis na ativação de investimento do que aqui, em que temos ainda alguns temas que precisamos de ajudar as empresas para permitir às empresas serem mais competitivas. É um bocadinho esse o desafio. Certo, Gonçalo. Estamos já quase a terminar, mas queria-vos ouvir ainda sobre um outro tema mais de atualidade, digamos assim. Começava aqui pelo Carlos, a perguntar-lhe como é que tem sentido agora as empresas do setor. Eu presumo que agora o que esteja a sentir é um grande alívio e até um grande entusiasmo, não é? Porque, de facto, o turismo está outra vez ao rubro. E nós passávamos de um período em que as pessoas estavam fartas de turismo, depois passaram um período em que as pessoas só queriam que o turismo voltasse, e agora estamos a voltar à normalidade, mas com grande exuberância, não é, Carlos? É verdade. Nós, de facto, tendo em conta aquilo que eram, enfim, aquilo que era a nossa expectativa e aquilo que projetávamos do ponto de vista de recuperação do setor, tínhamos previsto que 2023 seria um ano em que poderíamos atingir ou atingiríamos os valores de 2019. O que hoje registramos a esta altura é que estamos hoje praticamente quase em linha com aquilo que era 2019 e, portanto, ou seja, estamos adiantados um ano relativamente àquilo que eram as projeções e, inclusivamente, o Banco de Portugal, enfim, ainda há pouco tempo, deu conta de que a projeção para final do ano é que acabemos este ano ligeiramente superiores do ponto de vista de receitas do turismo a 2019. Portanto, ficaremos 4% acima daquilo que foi 2019, que, recordo, foi o melhor ano de sempre. E, portanto, naturalmente que isso é um motivo de satisfação. Também tudo aquilo que diz respeito às reservas que neste momento se fazem sentir junto das unidades e tudo aquilo que é a procura do destino Portugal nos diversos canais de distribuição, enfim, fazem-nos acreditar que isto pode ser efetivamente uma realidade e podemos chegar de facto ao final de 2022 com números de receitas do turismo superiores a 2019. Mas eu gostava de dar conta que, enfim, isto é falado muito, parece quase natural, ou seja, parece que caiu do céu, não caiu do céu. Isto, de facto, resulta de um trabalho muito grande, para já, de um trabalho muito grande que o setor do turismo vem fazendo ao longo dos vários anos, não é? Se olharmos para 2019, vemos o quão melhor estava o setor do ponto de vista de preparação, de sofisticação, de estruturação do produto, de promoção
do destino, uma preparação que foi sendo feita ao longo dos anos, uma resiliência grande, uma resistência grande neste período de 2020 e 2021, que lhes permitiu estar em condições de retomar esta competição, porque estamos a falar ao nível internacional, esta competição na melhor situação. Aliás, o turismo é o 12º destino turístico mais competitivo do mundo, era em 2019, continua a ser, e de facto aqui está o trabalho de muita gente, quer do ponto de vista das empresas, do setor empresarial, que são de facto as mais importantes, quer também ao nível do setor público, e portanto a organização do setor foi também um fator que permitiu às empresas estarem numa situação, enfim, bastante favorável, mas estiveram por mérito próprio. Não lhes caiu nada no colo, tiveram que trabalhar para isso. E isso, de facto, é importante, porque isto significa o quê? Significa o resultado de um trabalho de muito tempo, de muita gente, para que o setor do turismo pudesse competir ao mais alto nível do ponto de vista internacional. E faço até notar que aqueles números que eu há pouco referi sobre, enfim, aquilo que foi o recuo de 2020, foi o recuo do ponto de vista de verbas, de valores globais, mas se olharmos para as empresas, é bom dar conta que em 2020 as empresas perderam qualquer coisa como 3 mil milhões de euros de margem operacional, o que é muito significativo do setor do turismo globalmente considerado. Não é? Não estou só a falar das unidades hoteleras, estou a falar da restauração, da animação turística. E, portanto, estamos a falar de perdas muito significativas. E, portanto, terem chegado a esta altura, terem acomodado essas perdas, é verdade que também com o apoio do Estado, como é evidente, mas terem acomodado e estarem numa situação de poderem competir ao mais alto nível, é de facto algo de registar, enfim, com muita satisfação e com muita alegria. E é sinal que conseguiu-se manter pelo menos parte significativa da nossa estrutura produtiva, não é? Essa era uma das grandes dúvidas, se durante estes anos tão difíceis, se era possível manter os ativos e manter a estrutura para, quando houver condições, poder trabalhar. E sobretudo, Tiago, se me permites, e sobretudo pelo papel também muito importante que o turismo tem na economia nacional. E portanto, pela força, pela alavancagem que ele traz ao nível das exportações e ao nível da criação de riqueza, da criação de emprego em Portugal. Portanto, era muito importante que o setor, de facto, reagisse e reagiu muito rapidamente. E, de facto, isso tem que ser registado e tem que ser reconhecido. Carlos, já estamos perto daquela altura em que as pessoas vão se começar a queixar da dependência de Portugal do turismo, que normalmente é bom sinal para o turismo, é sinal que o turismo está a correr muito bem. Estamos quase a chegar. O turismo continua a ter os seus desafios, podemos também falar deles. Certo. Agora passava aqui a bola ao Nuno para de forma um bocadinho mais alargada, responder à mesma questão, que é como é que tem sentido o momento das empresas, sobretudo num contexto em que nós todos achávamos que este era o ano em que finalmente íamos respirar um bocadinho melhor, começámos a respirar melhor, de repente há uma guerra, há inflação, há incerteza. Apesar de tudo, temos fundos comunitários interessantes. No meio de tudo isto, como é que tem sentido o pulsar das empresas? Muito bem. Desde logo, referir que a tenacidade e a resiliência dos nossos empresários marcam a diferença, efetivamente. Já o tínhamos visto numa crise anterior e agora, ao longo destes 2 anos de pandemia, que agora tem ainda por cima a sequência, como o Tiago disse bem, da guerra, constata-se isso também. Efetivamente, o que nós vemos é que as empresas não atiraram de todo a toalha ao chão e, pelo contrário, manifestam claramente intenções de investimento. Vimos isso de uma forma muito clara, por exemplo, agora nas agendas mobilizadoras, que são, digamos, projetos absolutamente únicos e disruptivos no âmbito da política nacional, em que o grande foco é a inovação, e isso vai-nos dar aqui, digamos, a nossa ideia de pode ser no futuro próximo da economia portuguesa. Efetivamente, já tínhamos sentido que as nossas exportações, no passado até antes da crise, da pandemia, as nossas exportações estavam a crescer significativamente, mas acima de tudo a crescer tendo em conta um valor acrescentado cada vez maior, e o que nós sentimos é que isso vai continuar a acontecer na área dos
nos bens transacionáveis, com maiores índices de inovação nas nossas exportações, ou seja, de valor acrescentado, e que naturalmente vai resultar em, digamos, a distribuição de rendimentos de uma forma mais interessante para todos os quadrantes da economia. Dito isto, de facto, a conclusão é a de que a boa performance que o Carlos teve a oportunidade e com grande satisfação nossa na área do turismo vai ser claramente, vai contagiar claramente os outros setores da economia pelos indicadores que temos. Claro que há desafios também muito importantes que têm que ser ultrapassados. Eu destacaria aqui, por exemplo, o desafio da capitalização das nossas empresas. E estes 2 anos que temos à nossa frente, efetivamente, para esta temática, por exemplo, da capitalização, temos recursos como nunca tivemos nos últimos quadros comunitários de apoio para que as nossas empresas os consigam aproveitar, consigam reforçar o seu balanço e, com isso, digamos, efetivamente, não só aproveitar, digamos, os incentivos do Portugal 2020 e do PRR, mas também, ao reforçar os seus capitais próprios, reforçar claramente a sua estrutura financeira e terem capacidade para conquistar novos mercados, conquistar e diversificar mercados e, digamos, aumentar a sua cota no mercado internacional. Portanto, a tónica geral é muito positiva, pese embora, de facto, um contexto especialmente difícil. Também gostaria de dar a nota que, mesmo a questão das dificuldades que a economia global tem sentido ao nível das cadeias de valor, efetivamente será uma grande oportunidade para a indústria portuguesa. Já no passado tínhamos mostrado essa capacidade de integrar cadeias de valor globais, mas eu diria que agora ainda estamos mais preparados porque as nossas empresas estão a trabalhar cada vez melhor com o sistema científico e tecnológico, e ao contrário do que existia aqui há uns anos atrás, em que as lógicas eram muito setoriais, cada vez agora temos lógicas mais de cluster, e portanto que tornam de facto as nossas empresas muito mais fortes porque trabalham em conjunto. Certo. Gonçalo, do contacto que vocês, intenso que têm com as empresas, o contacto diário que têm com as empresas, a pergunta é a mesma. Qual é o sentimento, sobretudo tendo atenção tanta incerteza e tanta coisa que vamos ouvir? Qual é o estado de espírito dos empresários neste momento? Os empresários, depois de uma pandemia, a última coisa que pediriam era uma guerra na Europa, não é? Portanto, nós estávamos com um sentimento, como está hoje o turismo, de uma grande recuperação, e o R que estávamos a desenhar era um R de recuperação depois de uma resiliência extraordinária das empresas, e obviamente que veio abalar aquilo que era o estado de espírito na economia, alongar um bocadinho os investimentos, fazer alguma análise um bocadinho mais detalhada sobre os riscos que estavam, digamos, a ser tomados, e portanto não consigo dizer que hoje, em junho, temos o mesmo espírito que tínhamos no dia 15 de fevereiro ou no dia 20 de fevereiro, portanto, mas continuamos a sentir que a economia tem um estado positivo, ou seja, nós apontamos que as exportações vão crescer entre 12% e 15%, o que é um ótimo resultado, com um contributo muitíssimo substancial do turismo, como há bocadinho o Carlos muito bem anunciou, mas também com muito bom trabalho da indústria e com muito bom trabalho dos clusters agroindustriais. Sabemos que o PIB crescerá entre os 5% e os 6%, o que é um crescimento bastante material para aquilo que é a nossa economia, e portanto há continuidade na produção de valor e na criação de valor no país, mas sabemos que temos uma inflação que é preciso ser acautelada com muito cuidado, sabemos que os indexantes, as taxas de juros, os spreads vão ter aqui um agravamento progressivo, sabemos que os custos de energia, em particular os custos do gás, multiplicaram-se por várias vezes e que precisam de uma cautela e de um cuidado para acompanhamento daquilo que é a necessidade de estrutura das empresas. Sabemos que os custos associados ao fator trabalho, aos colaboradores e às pessoas são hoje, em pleno emprego, um fator muitíssimo relevante também das empresas e que começa a escassear mão de obra qualificada e colaboradores nas empresas, em todo tipo de empresas, desde a agricultura, ao turismo, a indústria, a engenharia, toda a dimensão do digital, a tecnologia. Estamos a ficar um país escasso em recursos humanos, em pessoas, e portanto a qualificação de pessoas torna-se essencial em todos os setores e em todas as empresas, e esse trabalho é um trabalho em que precisamos do apoio de todos. Agora, não temos dúvidas que há oportunidades.
E quais são as oportunidades? Em 3 palavras, de uma forma muito simples. As oportunidades de investimento com o maior programa de sempre que Portugal recebeu de fundos europeus são muitíssimo claros, como disse o Nuno, e muito bem. Nós temos o PRR, temos o Portugal 2030 e ainda o final do Portugal 2020. O país tem mais de 50 mil milhões de euros de incentivos disponíveis para esta década e isso dá conforto aos empresários para poderem investir e ter acesso a alguns incentivos a fundo perdido que ajudarão bastante ao retorno desses investimentos. Temos uma segunda oportunidade, que é ver em cada um destes desafios uma nova centralidade da Europa e uma nova centralidade dos nossos principais mercados que querem fornecedores no espaço europeu e, portanto, poderemos ter uma nova centralidade no continente europeu para nós sermos os próprios produtores das cadeias de valor do centro e do leste europeu, e essa é uma oportunidade que nós temos em todos os setores. E temos depois uma terceira oportunidade, que é saber que hoje a Europa vai ter políticas que são políticas expansionistas, ou seja, nós vamos voltar a ter, para aquilo que será a recuperação, e esperemos nós, rapidamente, a reconstrução da Ucrânia, novamente fornecedores europeus a ajudar nesse esforço de recuperação, nesse esforço de reconstrução, e todos sabemos que o nosso continente, depois das guerras, é um continente que tem uma enorme prosperidade e, portanto, esperamos também por ela. Agora, estamos no meio da tempestade, novamente, mas acreditamos que com aquilo que passámos no período de Covid, as nossas empresas, com o que estão a mostrar no meio da tempestade, vão sair mais fortes deste processo. Acreditamos que aquilo que é a energia, a força, a intensidade que os empresários e as empresas e os gestores têm mostrado no dia-a-dia vai dar a Portugal uma melhor saída destas 2 crises contíguas e que estes fatores que são de risco serão fatores mitigados e estamos otimistas, como estão a maioria dos empresários, agora mais cautelosos no que diz respeito à análise de todos os riscos e aos seus impactos, apenas isso. Claro que sim. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Nuno Gonçalves, Carlos Abade, Gonçalo Galado, é sempre um gosto muito grande conversar convosco. Obrigado por se associarem a esta conversa sobre o Estatuto PME Líder. Acho que é sempre importante continuarmos a salientar estas práticas, aquilo que distingue as boas práticas das empresas portuguesas. Foi um grande gosto tê-los aqui comigo e já sabem, para quem nos está a ver, está aqui a revista, estará nas bancas juntamente com a Exame de julho, portanto é só procurar, é uma revista gratuita entregue com a Exame de julho, aqui numa parceria com o BCP. Meus caros, muito obrigado e até breve. Obrigado. Muito obrigado. Até breve.